nós também tiramos um anjo ou uma mensagem, né? Não precisa exatamente ser um anjo, mas uma mensagem para a noite de hoje. E também nós lemos Abrindo Portas Interiores, da Eileen Ked, que é o nosso contato com Findhorn, né? A dança, ela tem uma base, né? Como disse a Ana Barton, Findhorn foi a mãe, né, da dança. Então a gente honra também Findhorn com essa leitura, dentre outras coisas. Então eu vou fazer a leitura e na sequência nós tiramos o anjo, que é aquele anjinho de Findhorn, ou então uma mensagem que vocês queiram. 15 de outubro. Viva e trabalhe, mas não se esqueça de se divertir e tirar prazer da vida. Você precisa de equilíbrio em tudo. Trabalho demais e diversão de menos deixam a vida desequilibrada e fazem de você uma pessoa sem graça e desinteressante. Procure um equilíbrio perfeito em tudo que você faz e você descobrirá real prazer na vida. Você precisa de variedade em sua vida. Portanto, por que não soltar as amarras e tentar algo novo e diferente? Não porque você esteja aborrecido com o que está fazendo ou esteja querendo fugir, mas simplesmente porque você percebe que precisa de uma mudança. Quando você conseguir mudar sem sensação de culpa, você descobrirá que consegue fazer tudo o que tem que fazer com um novo enfoque e mais. Você será capaz de fazer tudo com verdadeiro prazer. De que adianta a vida se você não pode aproveitá-la e tirar prazer de tudo que você faz, quer você chame o que faz de trabalho ou diversão? Então, esse é o recado da Aileen para nós. E hoje é o dia dos professores. Mas eu acho que todos nós somos professores de alguma forma. Às vezes eu falo, depois que eu me aposentei, eu quero deixar de ser professora, mas eu não consigo, né? Mesmo tentando, assim, aquelas questões, né, que a gente muitas vezes se torna excessiva, né? Ainda mais hoje, agora que tudo mudou. Eu acho que ser professora é o sacerdócio, né? Professar alguma coisa. E às vezes a gente é muito exigente. E para esse nosso dia, e para a nossa convidada de honra, que é a Lúcia, que logo mais eu vou falar dela, né? Que é uma professora muito especial. Nós vamos tirar um anjo ou uma mensagem. Então, fiquem à vontade. Fale o nome e o anjo que cada um tirou. Cristina, anjo do propósito. Eliana, anjo da aventura. Maria Inês, entrega. Valéria, confiança. Lúcia, coragem. Não sei por quê. De Norá, responsabilidade. Lili, alegria. Hortência, gratidão.
Mas alguém pode ser mensagem, não necessariamente o anjo, né? Esses anjinhos de Pindior, mas às vezes alguma mensagem que queira colocar aí para gente. Bom, como ninguém se manifestou, eu vou abrir a nossa noite. Hoje nós não teremos a presença da Noemi, que está com a mãe dela, fez uma cirurgia, ela pediu desculpas por não poder vir e deixou um grande abraço para você, Lúcia, e a todos que estão aqui presentes. Bom, eu sempre faço uma apresentação que eu chamo apresentação de coração, porque a Marinês faz uma apresentação oficial. Eu conheço a Lúcia das rodas de dança, né? Nem sei o tempo, né? Muito tempo, principalmente das danças de Nani, né? Ela com a Andréia, já peguei carona com ela, sempre muito atenta. E a Lúcia, eu me lembro no Pequeno Príncipe, em Porto Alegre, que a gente fez juntas, eu não pude fazer em 2015, fui fazer em 2016, porque em 2015 eu estava estudando. Ela contava muita história, e sempre umas histórias muito interessantes da escola, história de família. Ela é uma contadora de história. E eu penso que é isso que ela vai fazer hoje aqui, porque a gente sabe da competência dela enquanto pedagoga, né, como escola, e também o que eu conheço dela como contadora de história da vida, né? Ela conta as histórias. E isso é muito interessante, além da doçura dela. Eu acho que quem trabalha com criança fica mais doce, né? Quem trabalha com criança, a gente vê os pediatras, né? As pessoas que trabalham com criança, elas têm um olhar assim mais doce, eu diria. E é isso que eu vejo na Lúcia, essa doçura no olhar, né? E agradeço muito você ter aceito o nosso convite, Lúcia, porque quando nós pensamos no Dia dos Professores, foi unânime a sua presença aqui. A gente sabe que tem outras pessoas que são assim fantásticas também, né? Nós já tivemos aqui a Maria Angélica, a Cristina Melville sempre aparece por aqui, ela ainda vai vir, né? Mas assim, para hoje, você foi o nome que nós assim ficamos muito felizes quando você confirmou. Então agora eu vou passar para a Marinês, que ela vai falar. Olha como ela está mais séria, né? Marinês assim fala mais oficialmente. Olha, mas da Lúcia dá vontade de falar também de coração, né? Lúcia é muito especial, uma amiga muito querida e faz um trabalho maravilhoso. Mas também ouçam o currículo dela. Maria Lúcia Peviane Jacob. Formação professora no Colégio Sagrado Coração de Jesus em 1967. Especialização em educação pré-primária no Instituto Caetano de Campos, em 1969. Especialização em síndromes, Instituto de Ortofrenia de São Paulo, em 1972. Pedagogia na Faculdade Campos Sales, em 1978. Orientação e Supervisão Escolar, Faculdade Carlos Pasquale, em 1982. Letramento e Distúrbios de Aprendizagem na Fundação Carlos Chagas, em 1985. Pensamento e Linguagem na Fundação Carlos Chagas, em 1986. Cursos de especialização. Centro de Estudos de Yoga, Daitya, Práticas Meditativas e Corporais, de 1981 a 2014.
Psicanálise aplicada à educação, Lugar de Vida, USP, 1996. Psicopedagogia educacional na FMU em 2001. Arte e Educação em Reggio Emília, de 1999 a 2001. Meditation the Dance, Friedel Clock, 2006 a 2008. Meditation of Movement and Circle Dance Harmony Method. Nani Clock, 2018. Atuação na área de educação na Prefeitura Municipal de São Paulo. Professora do ensino fundamental de 1968 a 1975. Professora de educação infantil de 1975 a 1985. Diretora de escola de educação infantil de 1985 a 1996. Diretora do Colégio Aldeia dos Pandavas, de 1997 até a presente data. Lá na escola tem a unidade 1, berçário e maternal, e a unidade 2, que trabalha com educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Belíssimo currículo, e pela sua formação a gente percebe que foi formada no século passado e atuante até os dias de hoje. Parabéns, Lúcia. Passo a palavra a você agora. Marinês, eu não sei se está cortando, veja se tá bem a fala. Me emociona lembrar de uma história longa em educação, mas ela contempla uma vida. E eu agradeço as palavras, agradeço o convite. Falei na escola só hoje à tarde que eu ia falar a respeito do nosso trabalho. Eu aprendi no decorrer da minha carreira em educação que ninguém faz nada sozinho. A gente constrói tudo a muitas mãos e com muita colaboração. Isso é que nos torna O som está cortando um pouco, Lúcia. Será que a sua internet não está boa? Eu Está congelando às vezes. Olha, eu vou tentar trocar de lugar. Eu vou tentar trocar porque eu vim para fazer na sala, mas acho que eu vou voltar para aquele lugar de origem, tá? Já estou indo. Bem. Vamos ver se melhora. Vou trocar de lugar porque pode ser que seja isso. E se não for isso, eu vejo o que eu faço, tá bom? Tá ótimo. Bom. Vejam se aqui o som vai ficar mais correto, porque sem o som eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Só um minutinho que eu já me organizo. Peço desculpas, viu? Veja se o som aqui está melhor, Marinês, por Melhorou, favor. sim, melhorou. Então, deve ser a distância do modem. Eu quis fazer num outro lugar, mas esse lugar é meu lugar de origem, tá? E acho que aqui ele vai ser compatível com o nosso desafio. Ótimo. E eu vou retornar a minha fala no sentido de que eu sempre vi a educação como um desafio de colaboração, trabalhar em equipe, trabalhar com colaboração e sempre com entusiasmo. Então, o que me move até hoje é essa palavra mágica. Ninguém faz nada com desânimo, com falta de energia. Criança merece isso e adolescente, se a gente não tiver, não pode estar lá. Então, a gente sempre trabalha em equipe, esse trabalho nos constitui, e por onde eu passei, eu sempre tive uma colaboração muito dedicada e muito especial.
isso nos torna capazes de deixar boas marcas e construir com propósito é lidar com alguns desafios que são essenciais em educação e que eu fiz um esboço, mas eu acredito muito na curiosidade como uma ferramenta mágica, em levantar hipóteses, porque quando a gente permite que crianças criem hipóteses, a gente está deixando que este pensamento flua no sentido de realmente deixá-los pensar por hipóteses possíveis e hipóteses exageradas que a gente vai dando contorno. Isso faz parte de uma educação voltada para um protagonismo. Eu acredito muito nela. E na escola, eu vou dizer do que a gente tem vivido atualmente, um trabalho muito de pesquisa, de lidar com focos de interesse, e quando eu participei de algumas reuniões das reuniões de saberes ancestrais e mesmo de reuniões do método Harmony com o Marinês, eu vi a transdisciplinaridade como alguma coisa muito verdadeira se a gente souber usar como um recurso de educação, um recurso realmente que atravesse as áreas, aproxime as áreas e crie uma rede que dê suporte a determinados procedimentos que, sem eles, a escola não tem não quebra esse paradigma de simplesmente dar conteúdos. Então, eu acredito nisso, e no Colégio Aldeia dos Pandavas a gente tem como pressuposto um grande projeto pedagógico. Ele é um projeto, além dos pequenos projetos que fazem parte do cotidiano, é um projeto que alimenta a escola no sentido de envolver todos os grupos de professores e alunos. Então, quando eu falo do que me fez vir para falar de educação, no sentido do que a dança nos traz, a dança circular, a dança meditativa, a meditação em movimento, eu falo que isso ajudou muito no sentido de eu sempre abrir reuniões com alguma dança que realmente crie uma egrégora com a equipe. E isso nos faz bem. Então, quando a gente abre reunião pedagógica de equipe, não estou falando de pais e alunos, porque ainda não cheguei aí. Reunião pedagógica de equipe traz, num primeiro momento, um trabalho corporal, que normalmente é o professor de educação física que dá, e, em seguida, nós fazemos um trabalho com dança circular. Eu faço com a equipe, independente se só tem docente, se tem docente estagiário, pessoal que nos ajuda e dá apoio, pessoal da cozinha, quem quiser, entra, dá as mãos, e nesse momento a gente cria um clima de aproximação, de equilíbrio e de pertencimento. Isso torna o trabalho do dia um diferencial. Eu tenho uma equipe criativa, e porque eu trabalho com eles, eu também consigo que eles desdobrem esse trabalho com crianças. E isso faz um bem tremendo, porque é escala, são degraus. Eu trabalhando com a equipe trabalhando com os alunos. E para quebrar um pouco a resistência de adolescente, na escola a gente faz um projeto que envolve 3 segmentos: o Fundamental 2, o Fundamental 1 e a Educação Infantil no mesmo grupo de projeto. Então, normalmente é até, às vezes, sorteado, às vezes é visto pelo foco de quantidade de alunos para equilibrar um pouco essa balança, mas há uma classe do Fundamental 2, trabalhando com uma ou duas do Fundamental 1 e com educação infantil no mesmo grupo. Isso aproxima, isso traz uma familiaridade muito grande, também desdobra modelos, que é muito importante, e eles acabam fazendo parte de um grupo que tem como objetivo apresentar um trabalho, normalmente a gente o chama de festa da família, e acontece
Normalmente no segundo semestre, esse ano foi 31 de agosto. E há um tema, uma temática, já fiz isso algumas vezes, tendo o trabalho da Nani como fundamento, por exemplo. O Pequeno Príncipe, que eu levei para a escola, não é o teor todo do trabalho dela, porém, há um alinhavo com o trabalho da Nani, e a gente traz toda uma proposta filosófica e as danças, uma ou outra, que harmonizam o grupo, esses grupos de aluno. Os professores fazem isso. E já trouxemos Momo e o Senhor do Tempo, que foi uma delícia, construímos a Cassiopeia. Eu agradeço a equipe, que o professor de Educação Física fez, inclusive, um trabalho com armação de concreto, e a Cassiopeia mora no nosso jardim. Então, são determinados trajetos que são construídos a muitas mãos. E a dança vem alinhavando tudo isso. Este último ano, a demanda era qual é o seu deleite? Então, a gente brinca com esta palavra e as crianças se divertiram, porque é de leite mesmo, é de café com leite. Os pais foram convidados, então a gente faz oficina, cria determinados mecanismos que vão ser expostos na festa da família ou vão ser usados como recursos, cria inclusive oficina de pintura de camiseta, eles constroem logo, eles deixam marcas registradas no colégio deste processo que não deixa de ser uma aventura, e é uma aventura construída a muitas mãos. Eu vou fazer um plim-plim e vou deixar um pouco para vocês perguntarem abordagens de como a gente faz isso. E digo para vocês que, por exemplo, neste último, a gente conseguiu fazer isso através de uma encenação teatral que foi em capítulos, construída na escola e depois levada a teatro, e uma filmagem que um ex-aluno do colégio se colocou à disposição para fazer um trabalho de cinematográfico, que ele acabou de fazer cinema, ele e a namorada, a Roberta, então, Matheus Nicastro e a Roberta fizeram todo um programa filmado a respeito do trabalho, do que é que nos deixa assombrados ou deleitados. Eu vou pegar o que eu separei no outro ambiente para vocês, porque é importante vocês saberem os meandros desse trabalho. E eu tenho alguns professores aqui, por exemplo, eu estou vendo numa telinha o nome Ingrid. Se ela quiser falar um pouco a respeito, ela é a professora que dá inglês, e ela dá de um jeito, uma abordagem muito conjugada de todo o projeto, com o inglês junto. Então, eu também abro para quem quiser do colégio falar. Vejo alguns pais que também podem ficar com a liberdade de tocar em algum assunto que seja pertinente, e vou falar com vocês desse último projeto. E vou liberar, já pedi para quem fez a filmagem, vou pedir a liberdade de mandar o link para vocês verem o antes, o durante e o depois, como chegou a culminância do projeto a respeito era ainda a Olimpíada. Então, na realidade, foi um desafio muito grande, porque um grupo escolheu Paralimpíada e foi lindo o trabalho. Eles viram várias abordagens de como trabalhar com determinados recursos quando você tem alguma limitação. Isso foi uma coisa muito bonita e inédita. Trabalharam com recursos da literatura, histórias que realmente significam. Trabalharam também com qual é a palavra que mais imbui de significado, e a palavra que eles elegeram foi respeito. Então, foi um trabalho construído a muitas mãos. 4 grupos elaboraram, e os 4 grupos apresentaram no dia 31 de agosto, numa vivência teatral. Alguns grupos, foram 4 grupos em si, e depois esse trabalho todo foi filmado e colocado à disposição de alunos e pais
para assistirem. Meu último toque, que é importante vocês saberem, toda vez que tem alguma música que a gente faz coreografia de dança circular, ou que eu trago já uma coreografia de dança circular, eu tenho a ajuda da professora de música, e é lindo a gente ver como isso é desdobrado, e o que eu falo para vocês, as crianças aprendem, e quando eles se apresentam em oficina para os pais, ou em algum evento do colégio, um dos episódios é escolher pai, mãe, avó, quem for convidado para aquela data, para dançar junto. Eu fico muito contente quando eu vejo as crianças ensinando os pais ou as visitas que eles escolheram e que são capazes de aprender na hora que a gente está dançando. Não é a qualidade do movimento, mas é a competência de crianças pequenas e adolescentes chamarem os pais para desafiarem os pais, para poderem fazer disso um recurso altamente pedagógico e que os torna capazes de ensinar. Então, é uma cadeia. A gente aprende, a gente ensina na medida em que as coisas são construídas. Arte e educação é a vida do colégio. E eu vejo arte como um caminho muito significativo que deixa marcas indeléveis. Hoje eu recebi a visita de 2 ex-alunas, foi surpresa por causa do Dia dos Professores. E elas chegaram à minha sala, eu dei uma folha de papel timbrado com o logo da escola e pedi para elas desenharem uma lembrança da escola, uma lembrança da trajetória delas desde pequenas até o 9º ano. E qual não foi a surpresa? Uma só desenhou jabuticabeira, porque ela disse que era lembrança de infância, o perfume das flores e comer jabuticaba. E a outra desenhou um coelho, que era o Pompom, que morreu há 2 anos atrás, ou 3. Já temos um substituto que é levadíssimo. E desenhou também a minha sala. E eu adorei o desenho, porque retrata um lugar de confiança, onde a gente está disponível e é o lugar onde se conversa e onde eles escrevem e desenham, mesmo quando é alguma coisa que é importante a gente dar um contorno, dar uma direção, fazer uma correção, é sempre com a anuência deles por escrito e com desenhos. Quem já assina, tudo bem. Quem não assina, faz qualquer tipo de desenho alusivo e a gente guarda tudo isso. É gostoso ver um trabalho feito a muitas mãos. E eu tenho nos professores uma confiança grande, porque é uma equipe que está junto há muitos anos e que se debruça fazendo um trabalho de qualidade na educação, que não tem medo de correr risco. Então, trabalhar com teatro, a mensagem do Dia dos Professores foi inteirinha feita por eles. Eu só fiz um texto, porque lembrar do dia a dia é lembrar de ousadia, de coragem, de determinação e de objetivos. E é isso que torna a educação alguma coisa muito deleitável. E eu acredito nisso. Minha pergunta para vocês é se vocês têm pergunta. Eu vou pegar só o esboço do projeto que está morando na outra sala. Trago já. E se Ingrid quiser falar, eu não sei que professores mais estão aqui, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Estou aqui para responder questões ou para ter alguma hipótese que não ficou bem esclarecida. Estou às ordens. Estou vendo Marinês aí, não sei se alguém quer já se pronunciar. Boa noite, dona Lúcia. É Bárbara, tudo bom? Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Bom escutar sua voz. Feliz Dia dos Professores, Muito primeiro. obrigada, muito obrigada. Bárbara dá yoga no colégio e queria uma palavrinha dela a respeito de como é trabalhar com o desafio que é proposto. Por favor, Bárbara.
Ah, tá. E daí depois eu também vou fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa, quanto Tá, ao tema. tá bom. É, eu procuro, né? Desculpa não estar com a câmera ligada, mas eu tentei acessar ela pelo celular, que eu não estou em casa e não consegui. Eu procuro trazer, né, o yoga para dentro da escola. Hoje até eu postei sobre isso no meu Instagram, de uma forma não só, né, de estar em consonância com o projeto pedagógico da escola, o projeto vigente, mas principalmente também para agregar para aquela criança, para aquele adolescente, uma oportunidade dela conseguir trabalhar o autocontrole dela, que hoje em dia é cada vez mais difícil, para ela poder se conhecer melhor, conseguir expressar melhor as emoções dela. Então, a gente até pontua que é o yoga fora do tapete. Não são somente as posições de yoga que as pessoas estão acostumadas a ver, as crianças até brincam, dizem que eu estou quebrando elas, né? Fazem muita brincadeira comigo em relação a isso, mas vai além disso, né? O propósito de fato é que as crianças tenham aquele momento delas conseguirem entender o processo da respiração, o que que a respiração pode fazer por elas em diversos momentos da vida delas. Então, o propósito do yoga, ele é verdadeiramente esse, de ajudar essa criança ela a crescer e ser um adulto que consiga ter ferramentas para poder se desenvolver melhor. Agradeço, Bárbara. Você tem uma pergunta para mim, é isso? Pode. É, eu fiquei curiosa para saber como surgiu a ideia do deleite, se ela tinha um objetivo, um propósito específico, ou era realmente para pesquisar isso nas crianças. Eu vou falar rapidamente e depois eu prometo que vocês vão receber o histórico do deleite. Então, era assim, a pergunta fundamental era qual é o, o que você tem muita vontade de fazer, que te dá muito prazer e que você faz independente de ter que fazer um esforço para conseguir ou não. Essa pergunta foi lançada para o Fundamental 2. Se a Grazi tivesse aqui, que é a líder de projeto, ela ia desdobrar direitinho o percurso do deleite. Então, foi uma pergunta divertida, porque quando surgiu a palavra deleite, surgiu com a conotação de tomar um leite com chocolate, se deliciar. Então, para a turma do quinto ano e do quarto foi essa questão, e foi divertido, porque daí para frente a palavra deleite criou asas. E a gente se deparou com o fato de que há momentos de deleite e momentos de bastante desafio, que foi quando eles chegaram com a Paralimpíada. Não foi brincadeira a gente cruzar a Paralimpíada com deleite. Mas quando a gente conquista as coisas, independente do esforço pessoal ou esforço coletivo, sem dúvida nenhuma o deleite existe. E a gente viu isso no teatro. Então, nós tínhamos frio na barriga de não conquistarmos o deleite, porque não houve ensaio antecipado, não houve alguma coisa. Foi a primeira vez que fizeram cinema, mas o deleite aconteceu, porque há uma liberdade direcionada e uma espontaneidade que torna isso possível. E isso é uma verdade na convivência dos alunos. Então, a pergunta é muito cabível e o deleite nos impressionou. Queria que vocês soubessem que a trajetória de projeto não é uma coisa pronta e acabada. Mesmo o que mora atrás dos livros, foi os últimos anos da minha neta no Fundamental 2, ela dizia: vó, é o que mora dentro dos livros. E eu me divertia porque eu levei uma cortina do Encontro Brasileiro que era só de literatura infantil, então era a carruagem, as princesas, e a gente queria que esses personagens saíssem de trás da cortina para divertir as famílias na festa da família, e isso aconteceu. Então era o que mora atrás dos livros, porque ali tinha um segredo de
de coreografia escondida, mas foi muito divertido porque quando eles vão embora da escola, eles não se esquecem de duas coisas. Primeiro, é dos projetos que são os mais marcantes. Segundo, Dona Lúcia, dá de novo passo, passo, balança, balança, parece alguma coisa supérflua, quando é uma coisa muito profunda. Então, a dança, para mim, é equilíbrio, é cura, é energia, é capacidade de vencer empecilhos e não criar problemas, solucioná-los. Então, eu vejo na dança uma possibilidade de ser capaz de enfrentar os desafios do cotidiano. A dança e as crianças são as duas maiores diversões da minha vida, porque eu escuto muito criança e eu danço com muito prazer. As duas coisas combinam. Então, eu agradeço muito, Bárbara. Muito obrigada. Acho que eu consegui responder tua pergunta. Sim, obrigada, Ana. Não sei se mais alguém. Ingrid, você quer falar alguma coisa? Não sei quem está do colégio, eu estou falando o nome da Ingrid, mas não sei nem se ela pode falar. E quem tem alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Valéria. Valéria, eu gostaria, eu vou mandar depois Instagram, Facebook, o filme que foi vivido pelos alunos com a equipe no dia 31 de agosto. Ele levou mais ou menos uns 8 meses de trajetória e era realmente episódios. A gente fez várias oficinas com pais de construção de cenário para o filme acontecer, de construção de camiseta, de estudo de logo, de estudo de nome do projeto. Então, tudo isso fez parte de uma construção que se tornou muito verídica e vivida no dia do teatro. Fez muito bem. Estou vendo professores aqui, se quiserem dar uma palavrinha, por favor. E a dança, para mim, é alguma coisa que sensibiliza a equipe. Às vezes a gente está tão tomada de desafios, tão preocupada com saúde, com tantas crianças com alguns sintomas ou sinais. Então a dança, ela nos dá fôlego e ela nos torna capazes de vencer desafios que são problemáticos. A gente não pode ficar neles. A gente tem que enxergar soluções. Senão, a gente está marcando passo. E é isso que a gente quer na vida. Estou vendo a Lili, que uma linda que desde 98 dançou comigo. Eu precisei abrir a câmera agora. Você falou coisas agora espetaculares. Por favor, Lúcia, você, é de porque a Ali, dança não é verdade, Lúcia, é verdade. A dança traz tudo isso de verdade. Olha, traz. eu estou arrepiada, Lúcia. É verdade, a dança, ela é capaz de trazer todo esse contexto que você fala. E só sabe quem dança, Lúcia. Quem dança, quem experimenta. E se tem os pais que têm essa possibilidade de fazer isso, os alunos que têm possibilidade. É maravilhoso, minha querida amiga. E a gente só tem a agradecer você, porque você dá essa. E é uma história de vida, né, Lili? A gente tem a Marisilda Eide como precursora, porque eu comecei com vocês lá, com ela. É uma Sim. longa trajetória, então, quando a gente fala de Friedel, quando a gente fala de tantos nomes, né, de gente que fez a Cris diferença, Bonetti, né? Cris, Cris né? Bonetti, a gente fala de tanta gente que estrutura um trabalho que é indelével, porque ele não é do corpo, ele é muito mais do que do corpo. Então, quando a gente pensa na questão mental, espiritual, a gente tem aí um suporte que é para a vida, e a gente pode trabalhar com os outros segundo determinados parâmetros que são essenciais. O respeito, a colaboração, né, Lili? Jogos cooperativos,
a questão de deixar fluir, de não seguir simplesmente normas, itens, não é vencer uma, uma etapa numérica, é realmente se tornar capaz e olhar o outro com o respeito que ele merece. Então, cada aluno é um ser humano único. E isso a gente lê em tudo que é tratado, eu escuto em cada vez que a gente se reúne para qualquer estudo de metodologia da dança, de rede Harmony, de qualquer situação da dança circular, da dança como um registro de. É sagrada, ela é sagrada, porque ela nos torna capazes de, tá? Mais alguma pergunta, Lili? Muito obrigada. Você sabe da história, ela é nossa bagagem e eu só agradeço. Cris contou de alguns percursos. Cada vez que eu viajo e volto com uma energia e um poder de criatividade, eu não sou artista, gente. Eu tenho artistas maravilhosos no colégio, mas eu durmo e estalo na madrugada com tantas coisas prontas que eles falam para mim: como você trouxe isso pronto? É a dança e a criatividade que ela invade, ela toma conta. Aí é só escrever que o trabalho está bem mais fluido e muito mais fácil de executar. Lúcia, Oi, a Valéria fez uma pergunta onde no final ela fala: vocês seguem uma escola ou filosofia pedagógica? Eu me lembro que eu acho que no final da década de 90 ou início da 2000, eu estive nessa escola. Ela fica ali perto de Campos do Jordão, né? Numa cidade pequena. não, essa é a Casa dos Pandavas. Você Ah, conheceu a casa. A ah, nossa escola fica na região de Pirituba, na frente do Pico do Jaraguá e a Aldeia dos Pandavas. Por que Pandavas? Nós estamos há 27 anos com a escola e eu estudava em 94, 95, eu estudei muito no Palas Atenas, a Bhagavad Gita e o Mahabharata, e, por coincidência, em 2000, quando a gente abriu a unidade nova, que é a grande, a gente já tinha 3 anos na unidade menor, abrimos com um terreno ainda sem muito plantio, só com as árvores que nós preservamos, que são as jabuticabeiras, pitangueiras, mangueira, tudo que a gente pôde, mexeu até em telhado para preservar. E aí as crianças desenhavam na terra quando a gente foi para lá. E eu estava lendo que sábios levaram crianças a morros e, através de desenho, tentaram mostrar para eles que o bem e o mal são as nossas escolhas pessoais. Então, era um pedaço do Mahabharata que contava da grande invocação e contava de um episódio dramático de uma luta dos Pândavas contra os Kauravas. Então, era um choque. E foi bonito porque, naquele momento, eu vi as crianças fazendo aquilo, eu pensei, não vou deixar continuar chamando criança e companhia, porque quando eu tiver adolescente, o nome vai ficar meio incompatível com a faixa etária. Aí a gente rebatizou a escola com o nome de Aldeia dos Pandavas. Então, Cris, venha nos visitar. É na região de São Paulo, região periférica, mas é bem pertinho do Jaraguá, e o logo da escola, tudo foi construído por alunos. Então, é um trabalho que, desde lá, se eu pensar no pressuposto, eu trabalho muito, claro, minha vida foi sendo alinhavada com grandes mestres da educação, de Piaget, a Winnicott, Vallon, a gente pensar em Emília Ferreiro, a gente pensar em Ana Teberoski, pensar em Madalena Freire, depois Ana Popovic, a gente foi estudando Alicia Fernandes, e o mundo foi passando e a gente foi acompanhando a trajetória da educação de um jeito ágil. Aí eu aprendi muito com a equipe do Poridomo, somos associados 20 anos,
E aí veio bastante coisa de Reggio Emília. Bom, não posso dizer antes de Reggio veio Vygotsky, até não poder mais, porque são desafios compatíveis com a educação nos caminhos e meandros que ela nos oferece. Então, vamos pensar nas zonas de desenvolvimento proximal, é uma verdade. A Alicia Fernandes, com todo o conhecimento dela das questões de letramento, então, ensine a andar de bicicleta, porque isso já é um pressuposto de alguém que vai se dar bem nas questões de sinestesia. Tudo isso a gente foi acompanhando, mas o que foi muito importante? Foi muito importante Reggio Emília para a arte, porque foi uma vertente poderosa. Eu fui para a Argentina algumas vezes para a escola Letéia da Argentina, que já aplicava a Reggio Emília há anos, e fui conhecer também a região da Emília-Romagnola, na Itália, para ver o evento sendo feito com fotografia, luz e sombra. Então, muita coisa a gente viveu na aldeia por conta de uma educação mais aberta para as questões da arte, da beleza, da música, que é um poder muito grande na nossa dinâmica escolar. E aí eu digo para vocês, o nono ano, todo ano, ele escolhe uma parede ou algumas paredes para deixar uma marca registrada do que foi a vida deles no colégio. Eu já não tenho mais parede, e eu não tenho coragem de pintar por cima. É arte, e é uma arte indelével, é lindo. E aí, a cada ano eu tenho uma surpresa. O ano passado eles fizeram de casulos, a libélulas, eles foram fazendo toda a trajetória do colégio até a parede da sala deles. E as libélulas foram saindo dos casulos, e na parede da sala tem um ser humano dançando, todo com libélulas em volta. Eu penso, são marcas realmente que se leva para a vida. Eles vêm toda vez conferir as paredes para ver se está lá aquilo que eles fizeram. Vocês calculam? Eu não sei mais o que vai ser, mas a gente só apaga a parede que pai pintou. Que os pais pintam em oficina, a gente apaga. Do nono ano, a gente tenta preservar, porque é arte na educação. E isso é uma marca registrada. Eles vêm só para visitar a parede deles. Às vezes, a gente fala, e nós, as professoras, vem me ver. Mas é alguma coisa que traz, é um fio condutor, é lindo, tá? E isso é uma verdade, os professores estão aí, sabem o quanto que a gente se dedica, já é uma época que o nono ano já começa a pensar como eles vão registrar. Muitas vezes a parede e o convite de formatura é similar, mas não é obrigação nenhuma, eles criam o convite, eles pintam a parede e eles deixam a mensagem. Esse ano eu já vi um esboço, eu não posso contar para ninguém, mas eu já gostei. Então, a trajetória de projeto, ela cria esse enredo. E esse enredo, muitas vezes, ele chega no lugar certo sem nem a gente precisar desvendar. Eles criam logos, eles criam a música, eles escolhem o repertório. Então, esse último projeto, a música foi linda. Deixa eu pegar só a capa do projeto para vocês e a música, vocês vão gostar. Conversando com a Lúcia sobre esse trabalho belíssimo que é feito na escola, eu disse a ela que eu e muitas de nós gostaríamos de conhecer a escola, né? Então ela disse da possibilidade de nós irmos lá, combinarmos e irmos conhecer a escola. Vai Tá ser um bem? prazer. É Ó, escola pública? não, é escola particular. Eu me aposentei da escola pública em 96, faz um pouquinho de tempo. E aí, eu estou no Colégio Aldeia dos Pandavas há 27 anos. Aqui é o logo do colégio construído pelas crianças. Então, os mais velhos vão fazendo modelos, eles são eleitos coletivamente, então há esboços e eles vão elegendo em grupo de projeto. Então, nós temos uma tocha olímpica,
E assim, tudo tem motivo para estar aqui. Se vocês vão receber toda a história do projeto, aí vocês vão entender por quê. A tocha por causa da Paralimpíada. A questão do respeito está aqui com um abraço afetivo, mãos que respeitam a emoção. Depois nós temos a questão do cinema, que veio muito forte com as histórias e as contações de história que são uma verdade no colégio. E eles criaram tudo saindo da caixa, arte de descobrir, uma jornada de deleite. E num dos eventos das famílias, a gente fez a barraca do café, a barraca do leite e a barraca do deleite. Então, tinha escolha para pais, filhos, e muitos pais perguntavam por que deleite? Então, era uma charadinha para ser desvendada na festa da família lá no teatro. E fez bem para todo mundo, porque quando a gente tem uma curiosidade, uma incógnita, a gente não mede esforço para poder desvendar. E o deleite nos fez muito bem. Aí quebrou um pouco aquela coisa de vamos vencer conteúdo, eu estou atrasada em tal página, não sei quem não me deu tal coisa, ajuda a gente a aliviar um pouco a carga, que é uma atribulação da docência, que é dar conta das coisas. Então, venham visitar o colégio. E é importante que vocês saibam que a música que marcou o último projeto foi Eu Vou Seguir, da Marina Elali. É uma música delicada, a coreografia eu criei rapidinho e a professora de música, ela burilou, ela deu um brilho mais bonito em dois momentos, porque ela achou que podia deixar a coreografia ainda mais bonita. E fez bem, dança a equipe, dança os alunos, e era na aula de música, era uma energia boa, porque a gente levou essa música, que a letra é linda, e fala realmente de seguir e de não desistir, não esmorecer, porque a vida precisa de fé, de coragem, de esperança. É um deleite. A música também nos fez muito bem. E foi escolha do grupo. A hora que eu escutei, eu falei, essa eu consigo coreografar, porque tem as fáceis, as médias e as difíceis, tá? Então, tá aí. Mais alguma pergunta? Estou às ordens. É longo o vídeo que você vai passar o link para a gente ou a gente conseguiria vê-lo? Ó, o vídeo todo é longo. Tem algumas chamadas muito inteligentes, porque foram feitas justamente para capturar atenção. Depois ficou um vídeo mais longo, longo no sentido de acho que uns 20, 25 minutos. A minha equipe sabe muito mais que eu do tempo, porque eu, quando assisto, não vejo o tempo passar. E aí vocês podem assistir só o resumo, que é a trajetória essencial do projeto, ou o vídeo mais longo, que foi para as famílias como um presente depois da apresentação teatral. Eu sinto de não ter colocado, vou ser muito honesta, eu não fiz uma abordagem tecnológica para passar para vocês por dois motivos. Motivo número um, eu viajei em setembro, porque acabou a festa da família, eu respirei e viajei. Primeiro pedaço da viagem foi dança, claro, e eu vi folclore regional com Mariana Paunova, Pablo, e fui para fazer uma pesquisa e trouxe muito material lindo de Grécia e Bulgária, não fui à toa. Depois eu fui encontrar meu marido húngaro, que fez eu usar essa camisetinha aqui hoje, porque ele matou a saudade da terra dele e falou, veste essa roupa que ela te dá muito boa energia. E eu obedeci. Então, vocês estão sabendo que eu voltei basicamente segunda-feira, mas eu prometo que eu passo o que eu puder. E no Instagram vocês vão ver muito, inclusive Dia do Professor, a mensagem é feita por todos os alunos com os professores, porque não é de outro jeito que a gente agradece realmente na vivência,
tanto no Dia das Crianças, que foi um desafio para a equipe, foi uma semana desafiadora, como no Dia do Professor. Então, vejam, a curiosidade move. Vocês vão olhar com mais interesse, porque eu estou dando alguns spoilers. Poucos, tá? Mas eu estou dando. Da escola, tem Você, alguém que quer falar alguma coisa? outra pergunta. Pois não. Vocês trabalham com algumas festas na escola, festas tradicionais mesmo? Vocês trabalham com a arte, com esse conteúdo, com a dança? Você falou que foi em busca de estudo de danças tradicionais, né, com Mariana, Pablo, e eles, nesses locais, principalmente na Bulgária, Nossa, essas festas elas são bem representativas, né? E é muito importante. Eu trabalhei com esse conteúdo por muitos anos na faculdade. E eu queria saber como é que vocês atuam na escola com esses conteúdos. ó, Cris, como o projeto é sempre eleito enquanto assunto ou título, eu vou dizer que você vai ficar contente. Nós trabalhamos já as, as regiões do Brasil, foi muito bonito. Eles escolheram, primeiro, um animal que representasse. Eu tenho tudo isso também como material. Se vocês quiserem, eu disponibilizo. Então, cada região do Brasil escolheu um animal que é um animal típico da região. Estudaram o modo de vida, estudaram as peculiaridades, estudaram alguma música que eles apresentaram ou músicas. Então, cada região do Brasil foi alvo de estudo há uns anos atrás, que foi como o Brasil se manifesta na arte e no folclore. Fez muito bem. Já fizemos também dos 5 continentes, que foi outra aventura. Construíram uma girafa de tamanho natural, um elefante, eu não lembro o que mais, eram 5 animais, um representante de cada lugar, e a Fábia deve se lembrar. E aí eles construíram de tamanho natural para as crianças também verem a proporção entre elas e os bichos de verdade, porque mesmo quando vai ao zoológico, a distância. Então, o professor de educação física e mais 2 ajudantes construíram e fizemos depois as capas alusivas com como é o corpo de uma girafa, e as crianças tiravam medida de si, quantos cabiam de lado, quantos seriam precisos para chegar até o topo da cabeça. Então, e isso nós alugamos um sítio e fizemos uma apresentação dos 5 continentes, com vivência, com comida, com danças típicas, e foi feito isso num final de semana, há uns anos atrás também. Então, cada vez é um tema. E os últimos temas foi, antes da pandemia, Momo e o Senhor do Tempo, que eu amei, em particular, porque foi alguma coisa que capturou muito a atenção, e a gente está vivendo o momento dos homens de cinza e da falta de clareza e da pressão e de como a gente lida com o bem e com a leveza e com a luz. Então, fez muito bem. Eu gostaria até de trabalhar mais uma vez isso depois da pandemia, porque fez bem para a equipe. Pequeno Príncipe, que eu lembro da camiseta, né, Fábia? Todo mundo usou, a gente usa como uniforme. Esse ano a camiseta tinha esse logo da arte de descobrir. Então, é uma jornada de deleite, todos nós usamos. E isso também deixa muito agradável o ambiente. Cris, eu fui em busca de bastante referencial folclórico, porque eu tenho uma professora de música que também gosta muito. E aí a gente vai ver o que a gente pode aproveitar, porque teve muita coisa muito dada com uma correção muito forte, muito pontual de regionalismo e de determinadas exigências, e tanto de
padrão de quem abre o grupo, como quem fecha, o masculino e o feminino, muita coisa assim. Eu trouxe muito material rico. Agora eu vou passar e vou ver como a gente vai poder fazer uso desse material. O que eu sempre tento é nunca deixar adormecido. Então, tudo que puder se tornar um trabalho que deflagre um movimento com a equipe é o meu intuito, é o meu maior benefício de tudo que eu trago. E eu tenho professores que também vão a cursos, então, o Guatassara, a gente. É aquela coisa, é um apelo, e tudo que dá para usar com criança é a nossa força. Adolescente também é o que a gente mais usa, tá? Bom, Lúcia, ouvir você falar isso, porque essa questão, como é visto na Europa, é a questão da identidade, né? O reforço da identidade. Talvez o Brasil, por ser um país muito diverso, né? Com tantas regiões, com tantas assim migrações, às vezes a identidade fica um pouco difusa. E E deveria ser o nosso compromisso preservar a identidade, Cris, porque é bonito ver como eles lutam por isso fora. Detalhes muito, muito singulares que são preservados. Eu vi tanta gente de idade mostrando por que que o passo é assim, desenhando por que que a flor é desse jeito, regionalismo muito forte, Cris. E aqui nós temos uma cultura muito diversa, porque nós temos um agrupamento muito miscigenado de povos, e a gente precisa lutar pela preservação. É um bem, vamos pensar, faz bem para todos nós, porque é a nossa cultura e a nossa origem. então, ao mesmo tempo que eu percebo, eu não sei como é aí, né? Apesar de eu ser paulista, eu já estou aqui há muito tempo e trabalhei muito com educação por aqui, tanto em curso de pedagogia como na educação física. Ao mesmo tempo que a identidade ela é frágil, a gente vê muito problema da xenofobia. As pessoas assim achando estranho a pessoa que é do Nordeste, aqui vem muita gente do Norte e Nordeste. Então são costumes assim totalmente diferentes, né? E existe problema, todos eles assim reclamam, né, de uma certa forma, e tem que se adaptar, sabe? Tem que formar os nichos. Então, eu acho que a educação, eu vi muito isso, eu trabalhei muito isso dentro da diversidade e a identidade com o folclore, e vejo que isso é importante. Então, uma escola que prioriza isso, eu vejo que vai fazer com que esses alunos cresçam com um olhar mais abrangente, principalmente em relação ao outro. Né? Eu acho que foi a Valéria, não sei quem falou, sobre o humanismo. Isso é humanismo. É mesmo. Isso é humanismo. E não alguns textos que a gente vê aí, é a escola. Não. Eu acho que esse cuidado, né, porque é o cuidado com o outro, você cria uma empatia pelo outro, porque você tem sua identidade preservada e o outro não vai incomodar a sua identidade, ele não vai tirar o seu lugar, ele não vai te incomodar. Então você vai ter empatia pela forma do outro ser e vai dividir com ele a sua comida, a sua música, a sua dança, a sua história. Então, E eu acho olha, que nesse sentido, a importância, né, da identidade. a Parabéns gente pelo. vê, e olha, eu sou professora, eu sou mãe na aldeia, e eu vejo esse reflexo nas atitudes, no jeito que a minha filha trata o outro, no olhar que ela tem pelo outro. Isso faz, a gente tem esse reflexo dentro da casa da gente, né, na convivência. O que ela recebe lá e o que ela transfere para o outro quando você sai com os amigos, que você visita a casa de alguém, esse respeito, essa delicadeza, esse cuidado. Eles trazem para o dia a dia, isso eu acho muito importante. Faz muita diferença na vida da gente.
travou aqui para mim. Mais alguma pergunta? Estou às ordens, viu? Não, Lúcia, só admiração, Lúcia, Ah, é só deleite, é só deleite, deleite em poder ouvi-los e saber que existe, como é gostoso saber que existe lugares assim tão, que gostoso, né? Saber que existem lugares que fazem a diferença, né? E aí eu estava te ouvindo, uma hora eu estava com a câmera fechada, eu estava te ouvindo e me vem muito assim, como você viveu, né, uma experiência muito diferente com você mesma, né? Porque você viveu essa experiência com a dança circular há muitos anos. Começou ali na Mari comigo, né? 1999, 98, 99. E você viu essa experiência no seu corpo. Eu sei porque eu vi na minha, no meu também. E você viu a importância de como você viveu isso no seu corpo e sabe, e você vive isso até hoje. Como é importante você passar isso para as pessoas. Você levou isso para a tua escola, você levou isso para a vida dos alunos, você levou isso para as famílias, você levou isso para os professores. E o quanto, quer dizer, que riquíssimo você levar isso para uma reunião em que você leva para os seus funcionários, desde dos serventes, das cozinheiras, dos professores, para começar um dia, para começar uma reunião. Isso não tem preço, minha amiga, né? Isso é muito valoroso. Mas por quê? Essa experiência começou com uma experiência pessoal. Então, eu trago isso aqui. Quando a gente tem uma experiência riquíssima pessoal, a gente quer levar isso para a vida e que a gente consiga atingir a vida de outras pessoas. É isso. Me encanta ser tua amiga, sabe, ter dançado com você, sabe, é assim, é encantador, assim, e que bom você fazer isso, né? eu conto um segredinho, Lili, sempre. Eu estudei yoga e fiz yoga há tantos anos, sempre com um casal que era assim iluminado, Sim, mentores, Shanti, não é? O né? o Chante e a Hermínia. E quando eu comecei a ver coreografia de mantra, eu pensei, a vida está perfeita, não é só estática. E até hoje eu agradeço tanto, porque muitas vezes eu fui presenteada com músicas clássicas e coreografias que era, de certa forma, um fundo musical para os relaxamentos de yoga, para a questão da meditação ativa. Então, o que eu posso dizer? Aquilo que a gente recebe, o mínimo que a gente pode fazer é desdobrar o quanto a gente puder, porque é isso que no mundo faz a diferença. E eu agradeço tanto, porque na minha vida tive pessoas que fizeram toda a diferença. Então, em educação, para mim é isso, é um desdobramento daquilo que nos constitui como algo que realmente, verdadeiramente nos fez ser capazes de. E em todos os sentidos, mesmo diante de dificuldades, de superações, e eu agradeço uma equipe que trabalha em prol de uma qualidade de ensino e de uma qualidade de vida. Agradeço porque quando eu falo uma escola humanista, eu não jogo palavras ao vento. A gente age na escola com respeito humano muito grande. E a minha sala é uma sala de conversa, não é uma sala de repreensão, de suspensão, é uma sala onde o diálogo é um canal. A gente tenta o máximo possível fazer disso um exercício cotidiano. Do lado bom eu aprendo com as crianças todo santo dia. Não tem uma vez que eu não venha para casa com algum tesouro. Eu teria que escrever um livro só de dizeres infantis. São impecáveis. E o lado difícil é conciliar horário para que isso aconteça, porque às vezes é agitado e turbulento, mas é a vida.
e a vida é para ser vivida. E eu agradeço tanto a, o poder estar aqui com vocês, poder lembrar de uma trajetória que é digna, tenho um orgulho de ser professora. Eu nem falo educadora, a gente professa, é mesmo um ato de fé e de coragem, e é alguma coisa que para mim faz a diferença na vida. E agradeço muito a presença, eu estou à disposição, prometo que vou mandar tudo aquilo, link, não é só dessa, se eu tiver alguma coisa que vale a pena, não é nossa, é de todos, tá? Não é só da escola. Tem o material, antes da parte tecnológica, tem o material físico, se quiserem ir lá, os álbuns de projeto estão todos lá, montados e impecáveis, eu cuido com carinho. E tem, na tecnologia, nós temos HDs com bastante coisa bonita, se vocês precisarem, está às ordens, para todos, tá? Indistintamente. Lúcia, quantos alunos tem na tua escola hoje? Quantos professores? Dá Então, uma ideia de qual é o tamanho dessa aldeia. eu E você dou. tem uma ideia de quantos alunos já passaram pela tua escola nesses 27 anos? Nossa, Valéria, que pergunta difícil essa última. Eu não sei. Eu teria que ter alguém da área de registro de aluno, a Dani. Eu tenho que pedir para os universitários quantos passaram. O que eu posso dizer para vocês? Nós tínhamos uma escola até a pandemia muito forte em educação infantil, muito. Era uma escola diferenciada, porque eu tinha quantidade muito grande de alunos da primeira infância até primeiro ano. Depois tinha do fundamental mais ou menos e do fundamental 2 menos alunos. Agora o jogo virou. Depois da pandemia, eu tenho menos pequenos, pequenos estão ou com avós ou com babás ou em escolas pequenas, por N motivos que eu não vou agora enumerar. Os médios, mais ou menos, não é mais o quanto eu tinha, e os grandes estão sustentando a aldeia. Eu tenho um Fundamental 2 que dá o suporte da escola. Um desafio grande, sim, porque a gente cria um. Os alunos começam pequenos e bebês, é um vínculo tão estável, tão bom, que vai entrando o aluno e vai entrando nesse patamar de alunos que já têm o nosso perfil. Agora está sendo mais difícil, porque nós estamos com poucas crianças pequenas. Alunos, tivemos até 300 antes da pandemia, agora estamos com 200, com bastante energia para tentar melhorar cada ano. Por quê? Houve uma perda sensível, não é nossa, a maioria das escolas está sofrendo com isso, mas é o desafio do momento. Funcionários, ao todo somos acho que 50, 48, 49, se eu pensar nas duas unidades. Já tivemos 60. Então, é também manter professores na pandemia, mantive todos. Abri mão só de alguns outros colaboradores que não eram necessários para a demanda. E aprendemos todos juntos, tá bom? E é um desafio grande. Não tem ensino médio. Todo mundo pergunta por quê. Eu cheguei numa idade que eu acho que eu estou satisfeita até aqui. Quem quiser que conte outra. Conseguem esse pedaço da história? Então, essa a minha verdade. E quem quiser que conte outra. Então, até adolescente, agora eu tenho know-how. Antes eu tinha um know-how muito grande até quarto ano, quinto ano. Agora eu já posso dizer que eu tenho... Às vezes eles são ariscos, é a palavra, mas a maioria tem uma afetividade bonita e a gente faz do trabalho uma aproximação que tenta ser compatível com o desafio do momento, que é a tecnologia, tá? Esse é o grande vilão da história, que a gente também, esse ano, tiramos o celular de uso no interior da escola, porque ou era ele ou era a convivência, a gente tinha que escolher. É um grande desafio, e é com coragem que a gente enfrenta. Então, meu anjo da coragem veio bem direitinho hoje, tá bom? Eu acho que eu falei de tudo. Eu fiz uma colinha aqui que eu deixei lá na outra sala, mas eu acho que eu lembrei do que era essencial. Se vocês tiverem dúvidas, é só fazer. Tem mais alguma pergunta?
no chat. Tem alguma coisa que eu tenha que responder? Eu tenho mais uma, talvez seja desafiadora. Você consegue imaginar esse projeto humanizado, construtivista, arte terapêutico, enfim, integral, na política pública? Olha, Valéria, eu já fui de escola pública e eu não posso dizer que não foi um aprendizado intenso, mas eu peguei uma época muito bonita. Eu peguei no final, na direção. Enquanto professora, gente, caminho suave, eu preciso contar para vocês. E escolas que me formaram muito bem na docência, mas era aquilo que o momento pronunciava. Tudo bem, Jean Piaget já fazia parte, claro, muita gente que é antiga na educação, porém, a sistemática cotidiana era pautada em muitas exigências tradicionais. Foi devagar que a gente quebrou paradigma. Eu lembro de Ana Maria Popovic como uma virada de jogo, de Madalena Freire e Paulo Freire. Eu lembro da Escola da Vila, que eu ia fazer curso lá para aprender alternativas para poder usar como coordenadora, que eu fui um período muito curto na prefeitura, que foi 1 ano e pouco, depois passei no concurso de direção e assumi a direção. Mas eu posso garantir para você que houve escolas por onde eu passei enquanto diretora, 2. Uma, eu vou dizer claramente, porque eu comecei na cidade de Tiradentes, quando a cidade de Tiradentes começou. Eu ia da Zona Oeste para a Zona Leste. Eram 50 e poucos quilômetros, mas era um bairro que carecia de tudo. Aí é muito difícil você marcar de um jeito muito. Mesmo assim, eu tinha uma equipe boa, porém, era um desafio imenso para as famílias que estavam chegando lá ter qualidade de vida num lugar inóspito, eu vou usar, porque não tinha nada para poder dar suporte para a família. Quantas vezes levei mãe à maternidade? Agora, para dar luz. Depois, eu fui para Pedro José Nunes, que é logo no começo de São Miguel Paulista, e fiz um trabalho com uma equipe linda. É um trabalho, primeiro, eles gostavam tanto da outra diretora que não queriam que eu sentasse na cadeira dela. Devagar eu tive que tomar posse daquele lugar, mas merecendo, não porque eu estava usurpando de alguém, mas fiz um trabalho lindo com uma equipe que fez um trabalho muito bom de começar a virar jogo. E daí eu fui para uma escola da prefeitura, que é até hoje, eu tenho uma equipe que toda hora me manda mensagem no WhatsApp, que foi o Eurípides Simões de Paula, na Vila Zate. Era o fim, ali era o Morro da Pinga, era lindo, porque alguém me falou, você vai trabalhar todo dia lá? Eu falei, vou. Ai, tão perigoso, era uma escola ótima, um lugar muito cuidadoso, e um trabalho excelente, um trabalho que marcou, eu fiquei 8 para 9 anos lá, com um bom trabalho. O que faz um bom trabalho é você estudar, conhecer, buscar, não esperar nada pronto. Mesmo quando vem coisa ditada, você tem que questionar e tem que ter um perfil de professor que trabalhe em equipe. E aí você faz um bom trabalho. Eu lembro do Eurípides que tinha um sapo que morava no morro. Era um morro aberto, cortado no final do galpão, e a gente cuidou do sapo. O sapo fez parte da escola. Então, são determinados desafios da escola pública que, dependendo de como você organiza com a equipe e gerencia, então, é capaz de. Agora, eu não posso dizer disso como uma norma, eu posso dizer que tem gente que faz um trabalho impecável onde quer que esteja. É verdade. E eu tenho professores na escola que são da prefeitura do estado, que são excelentes professores. Então, quem faz a trajetória é cada um de nós e coletivamente somos nós. Sozinho ninguém faz nada. Então, é o que eu tenho para te dizer, Valéria. E quantos passaram na escola, eu vou levantar, que agora eu estou curiosa. É um problema ser curiosa, tá? Vou tentar. Venham me conhecer no sentido de quem não conhece pessoalmente, vem me ver,
e conhecer a escola, porque eu estou com alguns pais e alguns professores aqui. Eu avisei hoje à tarde, ainda pedi licença para Marinês, porque eu não sabia se podia abrir ou não. E como vocês gravaram, eu tenho muitos pais que querem escutar. E se puder, aí eu multiplico, porque eu queria que a semente da dança vicejasse em muitos canteiros, porque não é uma dança de uma elaboração que precise, exija um desempenho, mas que a gente consegue. Eu tenho uma escola com tanto acidente geográfico, e eu tenho idade, não vou contar quanto, mas vocês podem imaginar. Se eu sou professora da área há 57 anos, eu tinha pelo menos uns 19 quando eu me formei. Então, é isso. E a energia vem, a gente captura, canaliza, os anjos ajudam, é isso, tá? Então, eu conto para vocês que está lá, a escola está à disposição. Quem quiser vai ser muito bem-vinda. Cris, se vier para São Paulo, por favor. Ah, com certeza que eu quero conhecer. Então, Lúcia, nossa, foi assim memorável. Ai, muito E o que eu, obrigada. e o que eu tenho para falar, né, que a gente já está fechando, e espero que a gente tenha outra oportunidade, você depois em algum outro momento, talvez uma mesa, uma roda, né, uma mesa redonda com alguns educadores. Mas o que eu tenho para dizer, não sei se seria um trocadilho, alguma coisa assim, é que eu vi você falar, é um doce deleite. Ah, Adorei, Cris. Eu acho que eu vou fazer isso agora no primeiro evento da escola. Vai ser Halloween. A gente vai fazer um doce de leite, tá bom? Olha, guarda essa. Quem está aí da escola, não esqueça, tá? Já deu de café, já deu de leite, de café com leite, agora vai dar doce de leite. E aí a gente começa um novo projeto, tá bom? Nós estamos agora alimentando o espírito para poder ter uma semente lançada para o novo projeto. Ideias não faltam. Eu vim carregada de boas ideias, tá bom? Então, o leite com doce de leite você sabe fazer, né? Sei bem, Cris. Eu sou boa cozinheira. Ah, oh, então. É terapêutico, eu sei. Sei fazer até. Como é que chama aquele do sul, Cris, que o Aldo faz? Como é que chama? O de leite azedo? Ai, Não ai, lembro. ai, ai. ambrosia. Ambrosia. Ambrosia, adoro Ambrosia. ambrosia. Adoro. Eu sei fazer o de doce de leite sem ser o azedo e sei fazer ambrosia. Eu sou neta da minha avó. Minha avó era uma mineira que fazia doce até não poder mais. Sei bastante. Não, não, é o leite com doce de leite. Leite com doce de leite, eu não sei. Eu sei Menina, fazer doce de leite. É o doce de leite dissolvido no leite, Cris? é quente. Tá bom, Experimenta. Você tá bom. pode pôr um cardamomo, uma canelinha, alguma coisa assim para dar um toque. Ai, tá bom, ó, Fica uma gente. delícia ele É escola, quentinho. tá? Vamos fazer o dia do leite e do doce de leite, tá? Para beber, não é o chocolate. Tá bom, Cris, já deu uma dica ótima. Adorei. Lúcia, Oi, meu bem. gostaria de estar aí com você e a gente ficar conversando sobre educação, sobre o seu trabalho, até Eu porque é gosto. tudo tão importante, tudo que você fala, né? Eu até anotei algumas coisas que eu quero falar para não esquecer. Primeiro, agradecer muito por você ter compartilhado aqui na Escola dos Saberes Ancestrais esse trabalho tão rico e significativo numa data tão importante que é o Dia do Professor. Que bom saber que em sua escola os teóricos da educação, os princípios e valores nos quais nós, educadores, acreditamos se efetivam de forma tão grandiosa. Especialmente o trabalho com projetos, estimulando o protagonismo infantil, né? E o trabalho com arte e criatividade. Isso é fantástico. Eu tenho um trabalho que é arte na educação e uma perspectiva transdisciplinar. Adoro. Sou sua fã.
E o trabalho, né, dos professores em equipe, esse trabalho em equipe faz toda a diferença, né? Então, o seu conhecimento, o seu compromisso e motivação com o trabalho educativo resulta nessa grandiosidade de trabalho que vem sendo realizado. Eu te cumprimento, você é uma verdadeira mestra. Ai, muito obrigada. Parabéns. Parabéns. E que bom ser sua amiga. Ai, faz bem para mim também. Olha, olhar vocês na janelinha me alimenta, viu? E eu volto para um trabalho porque a energia está aqui, tá? Eu agradeço aqueles que compareceram. Vou colocar o vídeo à disposição dos demais da escola e de pais também de alunos e amigos do coração. Eu agradeço muito. A dança na minha vida é sagrada, sagrada, porque é na hora que eu danço, eu subo patamares e ele é como se eu alcançasse uma outra esfera que não dá para eu descrever. E isso é uma harmonização muito grande que me faz capaz de. Eu agradeço muito, uma Assim, ó, trajetória muito boa. arruma o verbo. Não é como se eu alcançasse. Com Tá, certeza você alcança. alcanço. Tá bom, Lili. Eu É isso. sigo as suas orientações bem. Muito Luciano, só para na terminar, minha Lúcia, vida. a Aham. sua fala é tão vivencial e você fala com tanta calma, essa trajetória lindíssima, sabe? A gente percebe, é vivencial tudo que você traz. Você vivenciou, você vivencia, por isso você traz aí com essa doçura, com essa delicadeza e com esse conhecimento. Olha, nós temos muito que te agradecer. Volte sempre, hein? E vamos Muito montar um grupo, vamos obrigada. visitá-los, tá? Por Visitar a sua favor. escola. Ai, vão ser muito bem-vindos, viu? E as crianças vão apresentar a escola. Eu tenho uma equipe de apoio, eles se nomeiam incríveis. São aqueles que ficam nos horários opostos. E eles são incríveis. Então, quando vem visita, são eles que contam tudo da escola. Eu posso ficar sossegada, e aí tem um que fala para mim: Você vai descansar no feriado? Eu falo: Vou. Ele fala: Mas você não precisa. Eu falo: Por quê? Porque você só recebe visita, toma café, conversa com a gente e dá abraço. Então, você pode trabalhar no feriado, que as professoras é que estão cansadinhas. Então, eu acho ótimo. Minha vida é só tomar café e abraçar, tá bom? Gente, muito obrigada, de todo o coração, viu? E o colégio está à disposição de vocês. Estou com saudade. Lili, também vem, por favor, viu? Eu Cris, vou. São Paulo espera por você, tá? Venham.